Tá nos ouvindo aí, deputada? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Olha, prazer lhe ouvir novamente. Obrigado por nos atender. Imagina, eu que agradeço, honra minha. Eu posso fazer um comentário sobre a fala anterior à nossa conversa? Que eu estava ouvindo? Claro. Não, porque eu não sei exatamente quem foi que falou que o soro do Butantan seria só para combater os efeitos, como um paracetamol. Olha, isso eu li em várias reportagens. Mas não viu? Não tá? Com todo respeito, tá errado. Então... Eu fui ao Butantan em dezembro para analisar todo o processo de produção da vacina, que eu queria entender se ela era fabricada naquele momento no Butantan ou apenas envasada, a Coronavac, né? Eu fiquei 6 horas numa visita dentro do Butantan, foi aí que eu descobri que eles tinham desenvolvido esse soro, isso já em dezembro do ano passado. E a partir desse momento, eu passei literalmente a infernizar o Butantan e a Anvisa, por meio de ofícios, também nas minhas redes, manifestações em plenário. O soro não tem nada a ver com paracetamol. O soro, ele é anticorpo pronto de combate à Covid-19. Não, né? Claro. Não, ele não é. São coisas diferentes. Ele é um anticorpo produzido nos cavalos, como ocorre plasma, com né? soro antiofídico. Então, ele é muito mais próximo de um remédio contra a Covid do que qualquer tipo de, vamos dizer, de remédio que amenize os efeitos, entendeu? É uma descoberta muito importante. Eles solicitaram os testes com seres humanos, a Anvisa exigiu testes com animais, né, uma exigência que não foi feita, por exemplo, na Argentina. Isso atrasou muito, mas eles fizeram os testes com os animais. Esses testes mostraram que os animais infectados com Covid melhoraram significativamente, tá? Então, os testes foram muito positivos. Aí eles solicitaram autorização para fazer os testes com seres humanos. Já houve essa autorização para o HC, aqui de São Paulo, e para o Hospital do Rim. E hoje a Assembleia vai começar a debater um alargamento dessa autorização para que o soro possa ser ministrado em outros hospitais universitários do estado de São Paulo, né, para a gente tentar evitar que as pessoas sejam entubadas. Que esse soro, ele tem que ser ministrado antes, vamos dizer assim, de uma fase gravíssima da doença, entendeu? Sim. Então, assim, é muito diferente. Eu tomo a liberdade de fazer essa consideração, Por favor. porque é muito diferente, né, do paracetamol ou de qualquer coisa que tire dor, entendeu? É cura. Sim, mas a senhora leu isso também, né, em várias fontes, de que seria... Não, o que eu tenho ouvido muito é o pessoal confundindo esse soro com, por exemplo, uma cloroquina, com algo acientífico. Até por isso eu convidei a doutora Ana Marisa Tafassi, que é uma das coordenadoras das pesquisas que desenvolveram o soro, para um debate na Assembleia. E ela mostrou de maneira muito pedagógica, né, que essa visão de que seria algo acientífico é uma visão completamente equivocada. E então não. Quem publicou isso não estudou o suficiente, assim, né? Sim, não é isso, mas só um pouquinho. O científico não pode ser, pois está sendo feito pelo Butantan, né, deputada? Mas então... assim, dentro da Assembleia, agora eu consegui convencer meus colegas. Mas, assim, no início, eles falavam que era curanderismo, que era... que era antídoto, entendeu? Uma coisa mágica. Eu falei, gente, vocês estão confundindo tudo. Isso aí são meses de pesquisas, entendeu? É toda a tecnologia de desenvolvimento do soro antiofídico. O Brasil está atrasado, não pela falta do soro, mas pela falta da autorização para usar. Na Argentina, eles autorizaram ainda no ano passado, e a partir do momento que começaram a usar o soro, os números de mortes passaram a cair.
Na Costa Rica, ainda não é um uso irrestrito, ainda é um uso experimental, mas ele já tem resultados positivos. É o mesmo Então, soro? Não entendi. É o mesmo soro? O que acontece? Esse soro, ele é desenvolvido com uma tecnologia. Que tecnologia? Você introduz o soro da doença no cavalo, que por ser um animal muito grande, ele não adoece, ele produz anticorpos, entendeu? Então, Sim. é a mesma tecnologia que está sendo usada no Butantã, que está sendo usada lá na Argentina, já com larga escala, e na Costa Rica. Então, não é o soro do Butantã, mas é a mesma tecnologia, entendeu? É a mesma tecnologia. E tem dado certo, né? Então, assim, eu acho que o Brasil está, infelizmente, com a politização da doença, muitos governantes, até muitos especialistas da área de medicina, pegaram ojeriza, entendeu? Por qualquer tratamento. Então, diferentemente da primeira onda, está muito arraigado, né, nos formadores de opinião, nos especialistas, que só tem o caminho da intubação, dos respiradores, que não existe nada a fazer. E eu tenho convicção de que isso aí está diretamente relacionado ao elevado número de mortes. Eu acompanhei muito a primeira onda, estou comparando com a abordagem dada para essa segunda onda, e eu realmente fico muito chateada porque eu vejo muito retrocesso, muito Sim. retrocesso. Quer ver, eu fico muito feliz, esse esclarecimento que a senhora está fazendo, a senhora que está bem por dentro, convidou a representante do Butantã para ir à Assembleia. É interessante porque é o seguinte, eu abro aqui essa notícia do G1, tá? Site G1, que é um dos sites mais visitados do país, do Grupo Globo. Aí diz aqui, Anvisa autoriza testes em humanos do soro do Butantã contra a Covid-19. Pesquisa será feita em pacientes internados. A notícia é de 24 de março. Aí diz aqui na notícia, tá? O objetivo do soro é amenizar os sintomas da doença nas pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar nem de prevenir a doença. Não, de prevenir não é. O que eu acho que a matéria quis fazer é que assim, tem muita confusão entre o soro e a vacina. Muita gente acha que é a mesma coisa. Então, por exemplo, toda a palestra que a doutora Ana Marisa dá, nessa entrevista, nesse diálogo que eu convidei, ela participou, ela passa grande parte explicando que a vacina é dada para prevenir e o soro para combater. Quando você fala os sintomas ou a doença, entendeu? Combater quem já está, a situação de quem já está doente, entendeu? Mas não é para amenizar os sintomas no sentido da pessoa só se sentir melhor, porque já é anticorpo pronto para combater o vírus, entendeu? Então eu acho que a matéria tentou diferenciar o soro da vacina. Né? E acabou passando uma mensagem, né, de que seria só um atenuante, entendeu? Eu sei. E eu já li em vários na mesma linha, assim, sabe? Mas assim, se quiser, liga para... Essa senhora pode dar muitos esclarecimentos técnicos. Eu até quero, eu vou pedir depois, viu, deputada, para a produção. A gente tem abordado muito as questões de Covid aqui. Desde o início da pandemia, eu vou lhe pedir esse contato e eu quero ver se a gente entrevista ela aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Tá, eu acho bom, porque aí ela pode esclarecer, entendeu? Na Assembleia hoje o debate vai ser intenso, que a gente quer autorizar o uso do soro já, entendeu? Não só nesse experimento restrito. Eu estou utilizando a Argentina como exemplo, entendeu? E assim, eu fico intrigada com as pessoas que são resistentes, né, a usar o soro, ou mesmo a ministrar medicamentos para quem já está doente, tá? Não estou falando de dar remédio antecipado, pelo amor de Deus. Eu acho estranho, porque nós estamos com números gritantes de morte. Quando entuba, a chance de morrer é de no mínimo 50%, e as pessoas acham natural, entendeu? Ficar olhando. Eu estou numa briga lascada com a Secretaria, uma briga construtiva, tá? Não uma briga destrutiva, mas com a Secretaria Estadual aqui de Saúde de São Paulo, com a própria Secretaria Municipal,
porque o doente chega no hospital, é diagnosticado, eles mandam o doente para casa tomando analgésico e antitérmico, entendeu? Uhum. Aí agrava, Sim. quando a pessoa volta, já é para internar e entubar. Esse final de semana perdemos um garoto de 25 anos. Foi o garoto e o pai para o hospital, internaram o pai, provavelmente por ser uma pessoa idosa, liberaram o garoto, porque os riscos são menores nos jovens. O que aconteceu? Com a graça de Deus, o pai curou, o menino morreu. Entendeu? Na Deus. primeira onda, eu acompanhei de perto. As pessoas eram medicadas. Era diagnosticado. Não estou falando de tratamento preventivo. A imprensa confunde, a meu ver, propositalmente. Tá? Não é isso que eu estou falando, de dar remédio para quem não está doente. Mas na primeira onda, a pessoa era diagnosticada, ela era medicada. Tá? Ela era medicada. Tinha hospital que medicava com anti-inflamatório, tinha hospital que medicava com antibiótico, tinha hospital, né, que foi o meu caso, eu fiquei internada, mas eu tive parentes que... Pois não. Desculpa, só um parênteses, tem gente que toma preventivamente, viu? Mas aí tá errado, tá? O problema é o seguinte, Diego, o problema é o seguinte, confundem, e sabe o que estão fazendo? Por causa da pressão, não estão tratando os doentes. Entendeu? Então, por exemplo, o anticoagulante foi o que me salvou. Sim. Eu tomei internada, mas eu tenho parentes que os médicos deram receita para tomar nas suas casas, não estou falando para comprar por conta própria. Tomaram nas suas casas, sequer internaram. E agora está todo mundo liberando paciente com antitérmico e analgésico. Isso é um absurdo. Aí quando você levanta essas questões, eu lembro de uma jornalista que me entrevistou, mas que absurdo, eu liguei para o meu médico do Einstein e ele me deu tal coisa. Eu falei, filha, não é todo mundo que tem um médico do Einstein para telefonar e ele te mandar a receitinha por WhatsApp, entendeu? Então, assim, a gente tem que brigar para que as pessoas sejam tratadas. Mas não estamos falando de nebulização com cloroquina, né? Não, nós estamos falando de anticoagulante, nós estamos falando de antibiótico, nós estamos falando de anti-inflamatório, que foram os medicamentos utilizados na primeira onda, entendeu? E as pessoas não foram para um quadro tão grave como estão indo agora. Perfeito. Esse caso, não sei se a senhora está acompanhando aqui esse caso de nebulização com cloroquina que aconteceu aqui, aí no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Mas aconteceu no Rio Grande do Sul. A senhora acompanhou esses casos? Sim, eu vi. Eu vi que infelizmente houve óbitos, né? Eu vi. E quando as próprias sociedades de pneumologia, de tisiologia, desaconselham fazer nebulização com comprimidos triturados de cloroquina, daí eu acho que o médico extrapola, porque aí ele está fazendo as pessoas como cobaia. Mas cada caso é um caso, né? A senhora tá falando desse soro. Eu aqui nos Estados Unidos fui internado também. Fiquei 5 dias no oxigênio. Graças a Deus não fui entubado, né? Ai, que bom, que bom. Mas eu recebi plasma convalescente. Eu recebi aqui. Entendeu? Então o que você faz? Você deixa a pessoa gravar? Não, jamais. A gente está enfrentando uma doença nova, entendeu? E eu estou sentindo um comodismo muito grande, pressionado pelos formadores de opinião, por serem contrários ao presidente. Eu acho que o presidente erra muito quando ele fica mostrando caixinha de remédio, quando ele também banaliza determinados temas. Mas, gente, não é porque o presidente defende medicar, seja lá com o que for, que a gente tem que abandonar os pacientes à própria sorte. E é o que eu estou observando, entendeu? E estou muito preocupada, porque na primeira onda isso não aconteceu e nós tivemos muito sucesso. Agora nós estamos perdendo muita gente, inclusive muitos jovens. Esse caso desse menino de 25 anos me revoltou esse final de semana, porque o menino foi mandado para casa, quando voltou já era para entubar. E ele estava diagnosticado. Então, é isso que é importante, é tratar a partir do momento Ele já estava com... COVID. Tá, mas ele já estava com pneumonia ou não? Eu vou ter que oficiar para pegar os exames, para ver os detalhes, entendeu? Porque, assim,
Muitos estão com pneumonia e estão ouvindo o seguinte mantra: pneumonia viral não pode ser tratada com antibiótico. Então é só ficar em casa esperando, tomando antitérmico. Aí volta pior para entubar. Não, entendeu? mas aí não, né? Daí Mas não. na primeira onda dava o antibiótico, como eu mesma tomei, por prescrição médica. Entendeu? Corticoide. Tudo. Então, assim, o que acontece? Tem que parar com esse mantra, né, de confundir medicação preventiva com, assim, estão defendendo o não tratamento. E as pessoas estão morrendo. Sabe? Diante de uma doença nova, a gente tem que tentar evitar a intubação. Porque uma vez que intuba, a chance de morrer é muito alta. Sim. A senhora citou o presidente da República agora, né? Uhum. Vamos para uma questão mais ampla. É sempre um prazer enorme lhe ouvir as suas considerações. Qual é a responsabilidade do presidente, na sua opinião, deputada Janaína Pascoal, nisso tudo que nós estamos vivendo agora? Então, vamos lá. A responsabilidade, você quer chamar moral, jurídica? Porque assim, tem gente querendo pedir o impeachment dele por causa disso. Porque não sei quantas, mais de 300 mil mortes. Desculpa, não tem fundamento. Não tem fundamento, porque assim, se a gente pegar o presidente e o governador João Dória, eles foram água e óleo, né? Esse tempo inteiro. Água e óleo. Há quem concorde com um, há quem concorde com o outro, há quem concorde em alguns pontos com um, em alguns pontos com o outro, entendeu? Mas eles foram água e óleo, não dá para negar. São Paulo está tendo mais morte proporcional do que o Brasil. Eles foram água e óleo principalmente na questão da vacina, né? É tudo, isso né? foi um divisor, né? Mas de tudo, do fechamento, não é só a vacina, é de tudo. Sim, mas a vacina é um ponto fulcral aí na proteção da sociedade, né? Mas veja, o presidente comprou as vacinas, está distribuindo, tem estado que não está conseguindo sequer aplicar. Eu não vejo responsabilidade dele, do ponto de vista jurídico, de impedimento, nessa crise. Porque se fosse assim, teria que impedir o governador também. Porque São Paulo está tendo mais morte proporcional, mesmo com fechamento radical, mesmo com a larga vacinação, porque eles organizaram muito bem a vacinação, eu até elogiei esse fim de semana. Com tudo isso, está morrendo mais paulista, se você fizer a conta proporcional, do que brasileiro no geral. Claro, não, isso é fato. Então como é que faz? Então também vai fazer impeachment do Dória por causa das mortes? Não, mas eu não estou falando de impeachment, eu não quero, até podemos entrar nessa questão, eu estou falando assim... Antes de entrar na questão realmente das consequências políticas. Se você perguntar assim, Janaína, responsabilidade. Você como eleitora dele, né? Se você me perguntar assim, gostaria que ele tivesse outra postura, ele, o presidente? Com certeza. Gostaria que ele estimulasse o uso de máscaras. Gostaria que ele... se metesse menos nessa questão de qual medicamento tomar, não é a área dele. Eu gostaria de tudo isso. Mas aí dizer que a crise é culpa dele, eu acho que é uma distância muito grande, entendeu? Porque outros estão procedendo de maneira que eu considero, vamos dizer assim, nesse aspecto, mais responsável, e as mortes estão acontecendo do mesmo jeito. Sim, mas eu lhe pergunto, a senhora gostaria, por exemplo, pegando carona na sua fala, que ele não tivesse promovido aglomerações durante toda a pandemia? Sim, tanto é que quando eu fiquei nervosa e falei para ele renunciar, foi por causa disso. Não, sim, quanto a isso, e a senhora gostaria que ele tivesse, por exemplo, assinado o contrato lá em agosto, reservado as vacinas da Pfizer para receber uns primeiros lotes? Eu tenho uma questão jurídica em dezembro? Aí, que eu entendo quem critica ele não ter assinado, tá? Eu entendo, mas eu sou muito honesta. Do ponto de vista jurídico, eu acho que essas empresas passam de todos os limites da folga, não tem outra palavra, não tem um termo técnico. Elas não se responsabilizam pelo produto que elas entregam. Elas querem sigilo sobre os contratos firmados,
que serão pagos com dinheiro público. Então, assim, eu lembro de quando começou essa discussão, até aqui no Butantan, eles não entregaram o contrato firmado com a empresa chinesa, acho que é Sinovac. Eu oficiei, uma promotora de justiça solicitou. O Butantan negou entregar, porque tinha uma vedação contratual. Aí, como eu estava muito indignada com a negativa, eu comecei a levantar a situação internacional. Vi que no Peru houve o mesmo problema, entendeu? Que países europeus também questionaram essas cláusulas. Então, eu não consigo achar que é tão líquido e certo que eles deveriam ter se submetido às exigências das empresas. Mas aí como é que seria? Se o Butantan não submete, não teríamos vacina. Mas assim, a questão é a seguinte, eu também olho pelo lado jurídico, entendeu? Então, assim, eles se submetem a tudo que as empresas exigem, as empresas não assumem responsabilidades pelas consequências. O gestor, ele tem que avaliar esse quadro todo, né? E outros países estão vivendo esse dilema. Tem países europeus questionando essas empresas, entendeu? Tem países também na América Latina. É que a imprensa brasileira só noticia o que ela quer noticiar da maneira como ela quer noticiar. Porque, assim, por exemplo, a nossa vacinação está mais elevada do que alguns países europeus. Entendeu? Que colocaram resistências, que exigiram compromissos. Então, eu não acho que também a gente tenha, não, porque para ter vacina vai se submeter a qualquer coisa. A minha visão é diferente. Mas... Eu respeito quem pense que tem que se submeter porque é uma emergência. A minha visão, talvez por essa questão jurídica, para mim, tem um peso muito grande, entendeu? É diferente. Sim. Mas aí a senhora concorda que nessa lógica não teríamos vacina? Porque os laboratórios, os laboratórios todos, eles têm a mesma linha de não se... Vamos dizer assim, não se responder. Eu também acho. Mas talvez precisasse ter uma movimentação política dos vários países para enfrentar. Mas não houve isso, não houve. Os países mesmo, vamos pegar mesmo Israel, assinou com a Pfizer, pelo que eu li, com as mesmas cláusulas que a Pfizer ofereceu para o Brasil. Sim. Não, ou seja, não nos responsabilizamos com nada. Que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é fácil a gente olhar agora para trás e dizer assim, olha, deveria ter se submetido, deveria ter assinado. É fácil, porque já passou. O que eu estou dizendo, tentando ser assim o mais justa possível, é que eu, se tivesse que assinar naquele momento, talvez não tivesse assinado. Consegue entender? Eu estou tentando ser justa. Claro, não, a senhora está sendo franca. Porque assim, eu acho um absurdo eles exigirem tudo que eles exigem e não darem uma contraparte, entendeu? A ponto de ter sido aprovada uma lei federal prevendo que o Brasil vai ter que contratar um seguro para a hipótese de ter qualquer efeito adverso, porque as fabricantes não se comprometem, sabe? Então, assim, juridicamente a discussão é muito mais sofisticada do que parece. Infelizmente, o ministro Pazuello é uma pessoa que tem dificuldade de expressão, né, de comunicação. Ele falava essas coisas sem conseguir explicar, entendeu? Ele não conseguia explicar. Né? Quando ele ia dar entrevista, ele ficava ali, o presidente também tem essa maneira, né? Faz uma gracinha, não explica as coisas, entendeu? E aí ninguém entendia o que ele estava falando. Eu, como vim acompanhando no detalhe, eu entendi, e não é dizer assim, concordo 100%, mas assim, tem fundamento, entendeu? Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, deputada Janaína Pascoal. 2022 é logo ali, né? Ai, gente, como tá perto! A gente vai ficando mais velho. Eu tô falando de mim aqui, tá? Mas a gente vai ficando mais velho. Você é mais novo que eu. O tempo voa, né? Quer dizer, parece que... Eu, assim, durante muito tempo, as pessoas falavam em 22, eu falava, não, vamos pensar agora, 22 está muito longe, mas está chegando. E eu tô bem agoniada, porque o quadro não é bom, né? O quadro, assim, político no país não é bom.
A gente corre o risco aí de ter de novo que votar no menos ruim, né? Não tem nada mais triste, parece que um karma, né, da nossa nação, ter que votar no menos ruim. E é isso, né? É isso, as forças começam a se movimentar, estão tentando encontrar um caminho do meio, mas eu acho que esse caminho do meio aí está muito bagunçado, entendeu? Um pessoal que não mostra muito a cara, o que pensa, o que quer fazer, entendeu? Eu acho assim, sabe, com todo respeito, o fato de a gente estar esperando a definição de um cara que está em dúvida entre ser presidente e apresentar o programa do Faustão, eu acho que é tão significativo do nosso estado de coisa. É verdade, sabe? É verdade. Gostei desse exemplo. Porque assim, gente, com todo respeito ao Faustão, com todo respeito ao Luciano Huck, as pessoas que o apoiam, gente, é sintomático. Como alguém pode estar em dúvida entre a presidência da República e um programa de auditório? É surreal, entendeu? Mostra mesmo o que é isso aqui. E para mim é uma coisa desesperadora. Né? E assim, e a alta imprensa levando uma discussão dessa a sério, entendeu? Eu falo, gente, se a gente está dependendo de uma pessoa que está com essa dúvida existencial, nós estamos muito... Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, assim. Para mim é algo desesperador. Sim. Mas deixa eu lhe perguntar assim, Jair Bolsonaro não é o seu candidato certo em 2022? Não, não é. Não é. Não é. Eu vou aguardar os candidatos se apresentarem com suas propostas, entendeu? E quero ter, né, a chance de votar em alguém com gosto, né? Alguém que eu possa fazer campanha, entendeu? Defender abertamente. Mas se não houver, aí aquele exercício que a gente infelizmente já se acostumou a fazer de votar no menos ruim dos que se apresentaram. Agora, a senhora viu aí a semana, agora, há alguns dias, aquele grupo de pessoas presidenciáveis que assinou um manifesto em defesa da democracia. Eu vi. Daqui a pouco, pois é isso que eu quero lhe perguntar. Daqui a pouco apareceu o Ciro Gomes ali no meio, tá? Então uma frente de centro. Bom, se o Ciro Gomes está ali, é o início de uma frente de conversações, de diálogo de centro. Mas se o Ciro Gomes está ali, eu não sei se é bem de centro. Agora, hoje cedo eu estava lendo que o Ciro convidou o Lula para ser seu vice. Né? Então, eu pergunto o seguinte, como é que vai se montar uma frente de centro colocando alguém que convida o Lula para ser vice? Sendo que o Ciro... eu ia dizer o seguinte... O Ciro assinou o manifesto. Agora convida o Lula, que durante seu período de governo alinhou o Brasil com as piores ditaduras do planeta. Sim. O Brasil é um festival de incoerências permanentes, não é, deputada? Entendeu? Eu acho que o pessoal ali quis fazer um fato político, entendeu? Eu não vejo que a nossa democracia esteja em risco, sabe? Criaram ali, porque houve a troca do ministro da Defesa e os chefes das forças, né, entregaram os cargos. Legal, uma coisa que causou uma situação, causou, mas não houve nenhum risco para a nossa democracia. Aí o pessoal, para querer aparecer, inventou esse tal manifesto, entendeu? Aquilo foi uma coisa para aparecer, para mim estava claro. Não tinha nada, a nossa democracia não está em risco, entendeu? Sim. Mas por que foi essa, na sua opinião, porque a gente ainda não sabe por que houve essa troca do ministro da Defesa e dos comandantes militares, né? Eu não sei, para ser bem honesta, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que o presidente é uma pessoa, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Melindrosa, talvez. Ele é muito cismado, ele é muito desconfiado. Isso eu posso dizer porque eu convivi um pouco com ele, entendeu? Ele tem muito medo de ser traído, de alguém armar uma situação,
Quando ele me convidou para ser vice, ele perguntava assim, era muito engraçado, se não ia acontecer de, na véspera da eleição, eu desistir, só para prejudicar a candidatura dele. Falei, mas de onde é que o senhor tirou essa ideia? Então, assim, o presidente, ele é muito, assim, preocupado, ele tem muito medo de ser traído. E ali ele tem um povo no entorno dele que é teoria da conspiração exponencial, entendeu? Então devem ter criado alguma narrativa para ele, que eu acredito nisso, entendeu? Mas é uma questão assim de feeling, pelo que eu vi dele, que eu convivi com ele. Mas eu não tenho nenhuma informação. Agora, a gente tem que ser razoável, né? Troca de ministros sempre gera uma situação, um desconforto, dependendo do ministro, alguma indignação, alguma divergência. Trocou, acabou, entendeu? Tá tudo igual, tá tudo bem, vai seguir tudo bem. Né? Eu não vejo que... Esse pessoal tá precisando de um discurso, né? Para aparecer, para ficar na imprensa. Aí cria aí uns manifestos, entendeu? Mas é que já baixou isso aí. Eu não Agora, sei, eu não tô vendo firmeza nesse grupo. Não quero ofender ninguém. Mas não tô vendo consistência nesse grupo, entendeu? Sim. Agora, só para a gente fechar, mas a senhora acredita que será possível quebrar essa polarização? Porque tem muito brasileiro, percentuais me parece cada vez mais crescentes, que não querem nem PT, nem Lula, nem Bolsonaro. Que é meu caso, né? É meu caso também. Eu não sei, eu achava que o Moro teria condições, entendeu? Mas eu tô sentindo que ele não quer. Né? Não tô achando que ele tá falando que não quer para depois dizer que quer, entendeu? Eu tô realmente achando que ele não quer. Ele teria condições, pelo trabalho que ele fez para a nação, né? Pela respeitabilidade que ele conquistou. A gente pode divergir numa outra coisa, mas ele tem uma história construída, né? Sim. Então eu acredito que ele aglutinaria esse caminho do meio, né? Nós demais, eu não vejo essa força. Bom, e aí se não surgir alguém ou uma frente para quebrar a polarização, será mais do mesmo, essa é a verdade. Pode ser, não sei, eu estou observando, viu? Estou observando com muita expectativa, com muita esperança, fé, entendeu? Outro dia comecei a observar o Zema, né, que acabou tendo uma aprovação grande lá em Minas, conseguiu ser ponderado, né, assim, conciliar a questão econômica com a preservação da saúde, deixou para fechar só quando não era mais possível manter a economia em funcionamento. Aí passei a observar os discursos dele, entendeu? Falei, poxa, será que tem chance? Mas eu acho que também não tem. É bom, é um bom candidato, mas para 22 eu acho que ainda não dá. Então eu tô trabalhando assim, nessa busca, né, de encontrar um caminho. A senhora já definiu o seu futuro político no ano que vem? Então, eu acho até que eu já falei no seu programa que num primeiro momento a minha ideia é concorrer ao Senado. Sim. Mas essas coisas são bem mais difíceis do que parecem, porque você depende da sigla te dar a legenda, depende de não ter outro colega na sigla que queira, depende da sigla não fazer acordo com outro partido. E então tudo é muito incerto, né? O meu desejo, a princípio, é concorrer ao Senado. Se eu vou ter essa oportunidade, só Deus sabe. Muito bem, olha, deputada estadual Janaína Pascoal, sempre um prazer lhe ouvir, viu? Que a gente converse mais vezes ao longo desse ano aí. Muito obrigado. Obrigada, querido. Saúde para você e para todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Igualmente. Obrigada. Tá aí a deputada Janaína Pascoal conversando.